sou o mediador. Muito boa tarde, aqui é o Mediador com você. Um novo programa aí da nossa televisão de internet. E hoje nós íamos trazer aqui, porque tanto o pastor como a umbandista acho que ficaram com medo do mediador, né? Então nós íamos trazer aqui uma mãe de santo e íamos trazer um pastor para que eles pudessem discutir sobre aquilo que cada religião, vocês sabem que Umbanda é uma religião brasileira, né? Íamos trazer um pastor também, mas enfim, não foi possível. Então hoje, gente, eu vou falar um pouco, porque eu vou trazer na próxima semana um umbandista, né? Um bandista e um pastor, né? Como não foi possível, eu vou trazer na próxima semana. Por quê? Porque aqui é um programa livre, a gente quer justamente fazer você participar desse programa e poder, participando, você ajudar a que a população fique mais alerta sobre tudo, né? Só para você ter uma ideia, ontem, domingo, né, aqui na Praça da Sé, né, aqui pertinho de nós, moradores de rua, né, foram massacrados aí por guardas civis metropolitanos, ou seja, guardas civis metropolitanos, a chamada GCM do Kassab, não é? E é mais uma covardia aí que a gente tem que assumir. Eu queria que vocês estivessem participando comigo do Facebook, né, o Mediador, e o Twitter, @PedroLesse ADV, e o mediador @lesse.adv.br. Eu respondo a todas as perguntas, sobre qualquer matéria, né? Por quê? Porque nós vamos atrás, não porque a gente é isso ou aquilo, não. A gente é esforçado, só isso. Mas hoje a gente está meio preocupado aí com esse caos todo que está acontecendo aí na nossa política, o Kassab com os bens dele indisponíveis, não é? Então nós estamos preocupados porque ele já não deixa os camelôs trabalhar, ele já não deixa os moradores de rua viver, não é? E não é só o Kassab não é? Eu sou católico, praticante, fervoroso, mas acima de tudo eu sou de Deus, tenho Deus no meu coração. E o arcebispo de São Paulo, né, Dom Odilo Scherer, ele simplesmente mandou, não é, os seus capangas, como diria lá o ministro Joaquim Barbosa do Supremo Tribunal Federal, ele mandou os seus capangas jogarem água em pessoas que estão dormindo ali na escada ali da Igreja da Sé. Além dessa covardia do arcebispo, né, porque um cara como esse não pode ser de Deus, tem que ser do diabo, né? Além da covardia dele, tem a covardia de um vereador, né, que posa de santinho, mas na realidade também é um picareta de carteirinha, um malandro de carteirinha, que é o vereador Agnaldo Timóteo, não é? Que ele fala que defende os menos favorecidos, mas ele é um dos vereadores que tem barraquinha que cobra propina lá no Brás, né? Nas ruas Oriente, Barão de Ladário, Miller, né? Enfim, é toda uma composição corrupta. A gente não faz nada porque nós somos totalmente assim impotentes frente a essa situação. E hoje de madrugada nós tivemos lá em Campinas 3 moradores que foram assassinados com golpes de marreta, não é? 3 moradores de rua. Por quê? Porque eles não valem nada. Quem vale é o Kassab, quem vale somos nós, né? E quem vale é o senhor comandante da Polícia Militar, o comandante da Polícia Civil,
não é? Porque eles podem tudo, já que eles são os donos das armas, os donos do poder, os donos, né, de tudo. E nós que ficamos, não é, aqui tentando denunciar isso, simplesmente a gente vê um quarto poder, como disse aqui o colega anterior, falando sobre futebol, não é? Mais um quarto poder omisso, não é? A imprensa hoje é bem omissa, ela é medrosa. Ela tem medo de tomar ação por dano moral, ela tem medo de ser tirada do ar porque não tem interesses políticos envolvidos, não é? Então, a coisa mais importante é que eu sei que eu vou continuar lutando. Agora, aqui não dá para aceitar gente sendo agredida pela covardia, não é? Então eu quero convidar aqui, não é? E vou convidar também para um programa esse vereador Aguinaldo Timóteo. Eu quero ver ele falar aqui que ele defende os pobres, né? Porque ele está aliado à Guarda Civil Metropolitana, ele está aliado ao arcebispo, mas que eu saiba nem católico ele é, né? Então o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, faz um desserviço ao mundo quando ele joga água, porque se ele é representante de Deus, ele não pode querer que se faça isso, né? Com a relação à prefeitura, eu tenho bastante preocupação, né? Sei que existem perguntas aí da nossa população, eu estou aí disposto a responder, mas eu quero que você, internauta, esteja aqui comigo, falando sobre os temas do dia a dia, né? Daqui a pouco a gente está morrendo, e morrendo não vai dar mais. Você vê o Sócrates, né? O Sócrates morreu, não é? De uma hora para outra, achando que ainda ia incomodar muito, né? O Sócrates, né? Morreu porque não teve o cuidado, não é? Que se manda ter na situação dele, não é? Então, enfim, né? Morrendo. E o que ele vai fazer agora? Nada, né? Quem que ele vai incomodar? Nada. Então, nós que estamos vivos, né? Vamos incomodar. Eu peço a você, internauta, que está aí sem fazer nada, porque segunda-feira, essa hora, é para todo mundo estar trabalhando, né? Mas, enfim, você, internauta, que está aí, né, sem fazer nada, que pode participar aqui do nosso programa, né, ajude com ideias. Você mesmo que está no trabalho, deve estar na hora do almoço e tal, dá uma tecladinha na AltV aí, né, e vem para o nosso chat, porque a gente tem muito para falar. Eu queria ver qual é a pergunta da sua sobre a prefeitura. O que é que tem de pergunta? Os meus nobres aí. Eu gastei R$ 1.500 com reparos do meu carro por conta de buracos na rua, no asfalto. Eu gostaria de saber se eu posso responsabilizar a Prefeitura de São Paulo por isso. Doutor Pedro, o senhor pode me ajudar? Então, na realidade é o seguinte, né? Eu vi o Fantástico, né? Eu vi o Fantástico há não sei quantas semanas atrás e primeiro falava sobre as calçadas, que a Prefeitura ia multar os donos dos estabelecimentos, das casas, das residências, né, pelos buracos. Só que isso, gente, isso é uma heresia. Por quê? Porque a responsabilidade é da prefeitura pelas calçadas. Isso é lei. Eu participei agora de um congresso, primeiro fórum sobre direito dos idosos na Câmara Municipal, e lá foi colocado sobre a questão das calçadas por uma promotora de justiça, dizendo que a prefeitura ia começar a multar. Eu digo, a prefeitura tem que multar a si mesma, então, porque, na realidade, a prefeitura é que é responsável pela lei, pela Constituição, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, não é? E pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme eu falei. Por quê? Porque na tua escritura lá do teu imóvel, não consta que a calçada seja sua.
A calçada é de domínio público, não é? Assim como a rua é de domínio público. O que é de domínio público, não é? Tem que ser pago através do quê? Através de taxas, contribuições de melhoria. Então, na realidade, a prefeitura, como domínio público da calçada domínio público, já se fala, é do povo, a rua é do povo, então se cobram, não é, as taxas, as contribuições de melhoria. Não é? Então, na realidade, a responsabilidade pelo fato da taxa, né, responsabilidade pelo fato da taxa, né, estar inferior, estar irrisória, né, no nosso país não existe. Por quê? O nosso país é considerado o país com a mais alta carga tributária do mundo, né? Então, a responsabilidade pela taxa é da prefeitura. Então, eu falo a você que fez essa pergunta, você teria que entrar na justiça, numa vara da Fazenda Pública, com uma ação de obrigação de fazer, ou seja, obrigação da prefeitura consertar esses buracos na calçada, com pedido de multa diária e indenização por perdas e danos contra a prefeitura, com base no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal, e artigo 84 e parágrafos, e todos os parágrafos do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. Não é? Então aqui eu pus artigo 37, parágrafo 6º do Código de Processo Civil, não é, da Constituição Federal, não é? Constituição Federal, não é? Além disso, não é? Você pode criar responsabilidades com as pessoas aí que circundam a sua casa para que todas entrem, porque dá mais representatividade. E além disso também a questão da associação. É bom sempre fazer uma associação, gente, porque a associação, de acordo com a lei 7.347 de 85, faz com que você tenha ação civil pública contra a prefeitura. O Feitosa, ele faz uma pergunta aqui, no caso de árvores que caem às vezes dentro de nossas casas ou em cima de nossos carros, como responsabilizar a prefeitura? A prefeitura é responsável, Feitosa, legalmente, não contratualmente, mas legalmente, pela preservação dessas árvores. Então, na realidade, quando a árvore cai na sua casa, tanto pelo Código Civil, como pela Constituição Federal, como pelo Código de Defesa do Consumidor, a prefeitura é responsável. Eu falei do Código Civil, porque no Código Civil nós temos os chamados direitos de vizinhança, e lá tem uma questão muito clara sobre essa responsabilidade da prefeitura. E também nós temos no Código de Processo Civil uma ação chamada anunciação de obra nova, que é um nome difícil, mas que é uma ação também que se propõe para esse fim. Primeiro, que se embarga antigamente, não é? Se embargava uma obra qualquer que está atingindo o seu perímetro, né, de propriedade, através de você jogar 3 pedrinhas. É a verdade mesmo, antigamente era assim, né? Nas priscas era assim. Agora, não. Agora você tem que entrar com uma ação para você não cometer esbulho, para você não cometer turbação e tal, ameaça, a posse de outrem. Então, com relação à prefeitura, ela é responsável por essa manutenção das árvores. O Marcelo, ele fala, mediador, o senhor recebeu uma homenagem pelos os idosos e no dia seguinte humilhou e ultrajou uma advogada que trabalhava. Isso é verdade, senhor mediador. Marcelo Manfred, não é? Caro Marcelo, não é? Essa advogada, não é? Se trata de doutora Laís Matos, porque aqui eu ponho os pingos nos is. Como você não deve colocar, esse Marcelo Manfred com certeza não é você, não é? É outrem.
não é? Ela é da alta sociedade, não é? E ela se acha dona do mundo, não é? Ela não sabe o que é passar necessidade, não é? Não sabe, não é? Então, às vezes a gente tem que mexer com os brios, mas olha, eu vou te falar, com os brios de pessoas que tenham caráter, que não é nem o seu caso nem o caso dela, viu? Viu, querido? Não é nem o seu caso nem o caso dela. Você é um sem caráter porque nem se digna aqui a colocar seu nome, não é? Mas estou à disposição, inclusive de você vir aqui, viu, Marcelo, para a gente debater. Mas, enfim, com relação à prefeitura, a prefeitura não faz nada com relação às calçadas, não é? A prefeitura, o que ela quer é que você, proprietário, assuma a responsabilidade, não é? Com relação às calçadas. Então é muito simples de entender. Calçada, domínio público. O que é calçada, domínio público? Calçada, domínio público é a mesma coisa que a rua que é de domínio público, não é? A rua de domínio público é responsabilidade da prefeitura, cobra taxa, cobra imposto, cobra um monte de coisa, não é? E no caso das calçadas, querer imputar ao proprietário que não tem a propriedade sobre a calçada, porque é de domínio público, e que ele pague ainda a multa se ele não despender algum dinheiro, ou seja, o proprietário, ele vai ter que despender dinheiro para ele gastar na calçada que é de responsabilidade da prefeitura. Então isso realmente não tem o menor sentido, não é? Bom, com relação então a essa questão que eu estava falando, né, dos moradores de rua, né? Lá em Campinas nós tivemos 3 moradores de rua. Eu queria criar um debate aqui sobre a situação do Kassab, né? A situação do Kassab hoje, ela é muito, muito, muito grave. Por quê? Porque se ele teve seus bens confiscados, não é? É sinal de que a justiça, não é? Viu no Kassab alguma coisa muito grave contra ele. Como uma pessoa dessa pode ter moral, não é? Como o Kassab pode ter moral, não é? Para falar, não é? Dos camelôs, não é? E mandar a Guarda Civil Metropolitana, não é? Bater, não é? Em pessoas que estão apenas dormindo, não é? Nos gramados lá da Igreja da Sé, não é? Isso que é realmente ultrajante, não é? Enfim, com relação à questão do valor que você pode pedir à prefeitura, minha cara internauta que fez a pergunta, primeiro, é o valor do dano material, né, que são o quê? Os danos emergentes, aquilo que você efetivamente perdeu, não é? E os danos, não é? Materiais em si, não é? Que é aquilo que você teve que despender, não é? Então, por exemplo, você por ter passado numa calçada que estava esburacada, você caiu, teve que sujeitar a uma cirurgia, a um tratamento. Então você tem esse valor, não é? De todos esses danos, né? E a questão do dano moral, né? O que é o dano moral, né? Aí, no caso, você sofreu um dano moral, geralmente a gente confunde dano moral
não é? Com uma dor, angústia, não é? Não é, gente. Dano moral pode ser objetivo. O que é dano moral objetivo? Dano moral objetivo é aquele em que a pessoa possa correr perigo, a pessoa possa correr perigo de risco de vida, risco de saúde, risco à sua integridade física, moral mesmo. Então ela tem um dano moral. Isso está bem elencado nas súmulas 387, 387 e 388 do Superior Tribunal de Justiça. Então, lá diz que aquele cidadão que foi colocado num incidente em perigo de vida, em perigo de saúde, como você que foi, não é? Essa noite mesmo nós tivemos um episódio em Americana, um rapaz que estava de moto, salvo engano, ele foi numa rua, caiu num buraco, ficou preso e como tinha muita água ele morreu afogado. Ou seja, isso é responsabilidade total da Prefeitura de Americana, isso é responsabilidade total da Prefeitura de Americana, do senhor prefeito, né? Em litisconsórcio, ou seja, o senhor prefeito, ele paga como pessoa física e como litisconsórcio passivo, ele também paga pessoa física por ser o prefeito daquela localidade. Mas o que eu falo para vocês é o seguinte, a gente precisa fazer alguma coisa, não é? E esse mediador aqui, única coisa que não é covarde, não é? Não se esconde atrás de nada, não é? Ou seja, o mediador está sempre pronto para debater, não é? Por quê? Porque o mediador faz. O que o mediador faz, né? O mediador põe morador de rua para trabalhar lá na sua banca de advocacia. Drogado, alcoolizado, não é? Coxo ou amputado, não é? Cadeirante, né? Esses sim merecem, né, que a gente tenha atenção, né? Agora tem muito mau caráter por aí, não é? Que se esconde debaixo de algumas coisas aí que não são pertinentes, como o quê? Como não estar aqui nas câmeras e falando que a Guarda Civil Metropolitana será convidada para esse programa. A Guarda Civil Metropolitana será convidada para esse programa. A vice-prefeita Alda Marco Antônio, não é, que assumiu agora no lugar do Kassab, é o que se sabe, será convidada para esse programa. Por quê? Porque vocês têm que vir aqui, e aqui vocês têm que falar se vocês têm coragem de bater aqui na gente. Porque bater em quem está na rua, não é? Mandar e-mailzinho aqui, não é, sem se apresentar e tal, né? Ou seja, se esconder, isso é muito fácil, mas tem que vir aqui, não é? Eu sempre falo, eu me mostro. Eu me mostro em tudo, eu falo tudo, não é? Então, tem que vir aqui. A Guarda Civil Metropolitana virá aqui. A Guarda Civil Metropolitana virá aqui para explicar o porquê desde ontem e hoje no Viaduto do Chá, inclusive vai sair na televisão hoje, vocês vão ver, Viaduto do Chá, por que a Guarda Civil Metropolitana bateu em pessoas indefesas. Então os drogados, os alcoolizados, os menores de rua, eles são indefesos. Ao contrário de pessoas da alta sociedade que se acham donas do mundo e que pensam que podem fazer e desfazer em qualquer lugar. Não pode, entendeu? Tem mais pergunta aqui no chat, é que eu estou um pouco cego, não é? Deixa eu ver aqui, não é? A responsabilidade aqui, tchau, eu fiz alguma besteira aqui, minha cara, vem aqui, rápido, que eu fiz besteira aqui. Me ajudem aqui, por favor, que eu não sei como é que eu saio aqui do negócio aqui do chat. Mas, enfim, eu queria dizer o seguinte, né?
na realidade, né, nós temos aqui, não é? Então, na realidade é o seguinte, né? Nós temos esse caso, me falaram que tinham perguntas aqui, mas eu não estou vendo, sinceramente, vamos ver aqui, tal, né? Mas não tem perguntas, então eu queria completar essa questão da prefeitura, né? Então, essa questão do dano moral objetivo é o seguinte, é colocar a prefeitura, não é? Na posição dela. Qual é a posição dela? A posição dela é justamente de preservar as ruas e calçadas. Preservar as ruas e calçadas, não é? Então, se você ouve na televisão que não, a prefeitura vai multar. Como que a prefeitura vai multar se é de domínio público? E é dela a responsabilidade? Ela vai multar ela mesma? Então não tem sentido, né? Com relação às perguntas que existem aqui e que eu ainda não tive oportunidade de ver, eu vou responder Então eu quero falar o seguinte, Karen, estou aqui para responder suas perguntas e quero dizer que eu quero mudar o Brasil sim, porque eu posso mudar o Brasil sim. Mas eu preciso da ajuda de cada um de vocês. Para quê? Para propostas de projeto de lei, né, de iniciativa popular, né? Eu queria já começar o programa com uma nova pergunta das ruas. Vamos lá, gente. Fui comprando um sofá e o vendedor me falou que eu tenho 6 meses de garantia. Mas se eu quisesse estender ela por um ano, eu teria que pagar R$90. Doutor Pedro, esse procedimento é legal perante a lei? Gente, não escutei a pergunta, não é? Mas enfim, eu estou falando para você, nós precisamos de gente para mudar o país, né? Mudar o país, não é? E afastar os covardes, não é? Afastar. Vamos lá de novo, vai lá. Fui comprando um sofá e o vendedor me falou que eu tenho 6 meses de garantia, mas se eu quisesse estender ela por um ano, eu teria que pagar R$90. Doutor Pedro, esse procedimento é legal perante a lei? Minha linda internauta, não estou escutando, minha linda internauta, mas eu quero mudar o país com o quê? Não é? Com aquilo que nós teríamos no segundo bloco. O que nós teríamos aqui no segundo bloco? O que é o segundo bloco? O segundo bloco iria trazer justamente o Mafra. O Mafra, ele é hoje o que faz o programa chamado Miss São Paulo Gay, ou Miss Brasil Gay, né? E o nosso querido Marcelo aqui, né? Ele falou assim, né? Que eu chamei o Kassab de viado, né? Na realidade, viado, Marcelo, é você mesmo, né? Ou o doutor aí que está fazendo. Você é viado. Mas o Kassab é homossexual. Só que ele é viado, por que ele é viado? Porque ele não admite ser homossexual. Ou seja, ele está para a comunidade homossexual, que você não sabe o que é. E não é o Marcelo, né? Aqui, você está se escondendo atrás de alguma pessoa, né, do sexo feminino que, coitada, não tem o que fazer. Mas o que eu falo é o seguinte. O Kassab, ele está ferindo os homossexuais, por quê? Porque ele simplesmente não reconhece a sua homossexualidade. O Rick Martin, por exemplo, aquele cantor, ficou tanto tempo para reconhecer. A hora que reconheceu, o que aconteceu? Nada, todo mundo respeita, não é? Agora, quem é e não reconhece, ou seja, né, quem é homossexual e não reconhece,
está ferindo a comunidade LGBT, né, que você que está fazendo essa pergunta, teve oportunidade de conhecer um pouquinho só no meu escritório, mas como é ignorante, não conseguiu levar adiante, não é? E de má fé também e covarde. Mais uma pergunta das ruas. Doutor Pedro Lessa, eu ouvi falar que existe um juizado especial criminal. O que é isso e para que serve? Eu não consegui acompanhar a pergunta. Eu não consegui acompanhar a pergunta, gente. Mas, enfim... Doutor Pedro Lessa, eu ouvi falar que existe um juizado especial criminal. O que é isso e para que serve? Ótimo, ótimo. Essa pergunta já tinha sido feita em outro programa. Juizado especial. Não é? Juizado especial, não é? Ele foi criado pela Lei 9.099 de 95. Não é? Por quê? Porque ele foi criado para que a população pudesse ter um judiciário mais célere, mais rápido. E o que aconteceu? O judiciário simplesmente ficou mais moroso, não é? Mais moroso. Então, o judiciário mais moroso, ele é um judiciário, assim, o que Calamandrei dizia? Calamandrei dizia o seguinte, que justiça tardia é injustiça. Então, na realidade, esse juizado especial que o telespectador fala, é um juizado especial totalmente acéfalo, que não serve para nada, não é? Ou seja, hoje a justiça não está mais morosa, não é? Não está mais morosa, está tão corrupta como ontem, enfim, eu acho que a gente tem que mudar tudo, não é? Eu acho que a gente tem que mudar tudo, e como é uma democracia, não é? A gente pode falar, mas tem que ouvir, não é? E tem que ler, sim, não é? Está certíssimo, não é? Agora, não aceito, não aceito. Isso é um direito meu. Só que eu que apareço para as câmeras, não vocês, não é? Não é? Então, quando eu apareço, eu quero a força de vocês, não é? E, enfim, tudo isso eu acho que decorre da democracia, não é? Nós temos hoje aí, não é, um debate, não é, que era para ser feito, não foi, é uma democracia. Nós temos perguntas das ruas que vocês verificam que nada funciona, é calçada esburacada, é juizado especial que não funciona, é o judiciário que não funciona, não é? Então, nós temos hoje uma questão de prioridades. Convocamos aquele senhor da USP, aquele programa foi sensacional, não é? Por quê? Porque mudou a atitude dos funcionários, dos professores e dos próprios alunos da USP, que se sentiram assim, amparados, porque até então ninguém os amparava, não é? Então eu acho que a gente tem que realmente mudar esse sistema, não é? E enfrentar pessoas que procuram denegrir a nossa imagem, não é? Que é uma ótima, né? É assim que a gente vai acabar afastando, né? O podre, né? O podre, né? E o podre, eu vou te dizer o que é. O podre é advogado, por exemplo, e advogada que tem medo de se mostrar, né? O podre
é gente que permite que se façam coisas ruins, não é? Sejam casadas no casamento, sejam não no casamento, né? Numa empresa, no escritório, seja na rua, como o bispo, né? O arcebispo fez, e se escondem, não é? Se escondem, e hoje a internet é um bom motivo para a gente ter isso. Meu caro Alô, com relação ao caso criminal, que pode ser julgado no juizado especial, é o seguinte: só os de menor potencialidade ofensiva. O que é isso? Não é? Para o legislador criminal, não é? Aquele cidadão que rouba uma galinha é de menor potencial ofensivo. Eu falo, não é. Não é. Para aquele cidadão que foi ofendido, não é. Então, é muito fácil o nosso Supremo Tribunal Federal, o nosso Superior Tribunal de Justiça, falar o que é de menor potencial ofensivo e criar situações, não é, de discriminação contra os mais pobres. Ou seja, meu caro Alô, hoje o juizado especial, ou desde 1995, o juizado especial, foi criado, pequenas causas viraram discriminação, ou seja, olha, as causinhas pequenas, entre o Zé Povão, entre os pobres, entre os necessitados, essas causas vão para o juizado especial. Eu não concordo. Para mim, a justiça tem que ser só a justiça comum. Por quê? Porque o juizado especial hoje está tão demorado quanto, e de acordo com a lei 10.259 de 2001, essa lei, ela aumentou o limite do juizado especial para 60 salários mínimos, não é? Mas 60 salários mínimos é muito pouco, não é? Muito pouco para aquele cidadão pobre, para aquele cidadão necessitado, para o drogado, para aquele que está lá na grama, agora que foi covardemente, não é? Agredido pela Guarda Civil Metropolitana, esse merece ter uma indenização alta. Por quê? Porque a indenização alta, o dano moral alto, é justamente para afrontar aquele que faz a afronta não voltar a afrontar, não é? Então, no caso aí dos moradores, por exemplo, de rua, eles têm uma indenização alta. No caso do juizado especial, não, que a gente tem um limite. Qual é o limite, meu caro Alô? O limite é o seguinte: 60 salários mínimos, multiplica 60 por 545, 600 reais, que você vai ver, não é, que é pífia a indenização que se pode. Por exemplo, contra banco, contra telefônica, né? Nós vimos ontem no Fantástico matéria muito interessante de 2 advogados no Rio de Janeiro, que, segundo consta, eles armaram um esquema para ganharem mais de 30 milhões de reais com nomes falsos. Eles iam no juizado especial, né, e pediam indenizações contra a telefônica, contra bancos e tal, pegavam, né, criavam nomes falsos, ou seja, era uma falcatrua só, e simplesmente ficava por isso mesmo. Ou seja, eles usavam da justiça com ações de indenização no juizado e na justiça mesmo, não é? E não existiam aquelas pessoas, ou aquelas pessoas existiam, mas não sabiam, não é? E então eles fizeram essa fraude com mais de 30 milhões aí. Olha, mande perguntas para o Facebook, o mediador, Twitter, @PedroLesseADV, ou mediador, @lesse.adv.br, não é? Não vá ao juizado especial. Alô? E quando alguém falar no juizado criminal que o seu crime é de pequenas causas, isso para você será bom. Por quê? Porque é sinal que estão falando que é um crime de menor potencial ofensivo.
A mesma coisa não se aplica no cível, não é? Por quê? Porque no juizado especial cível, você tem essa limitação que eu falei de 60 salários mínimos, então vá à justiça comum, porque a morosidade é a mesma, né? Mas, falo para você, vítima de um roubo de galinha, não é? Que aquilo para você não é de menor potencial ofensivo, aquilo para você é o teu bem da vida. Então é muito fácil o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça criarem regras, não é, para discriminar os cidadãos. Então, o pobre só merece X, até 60 salários mínimos, 36 mil reais mais ou menos, né? E o rico, não é? O rico merece o quê? Tudo? Não, o rico não merece nada. Na realidade, o rico merece exercer a sua vida em função do pobre. O rico merece exercer a sua vida em função daquele mais necessitado. O rico merece exercer a sua vida em nome de Deus, não é? E em nome de Deus é exercer a vida dando chance para os moradores de rua, para os drogados, os alcoolizados, os amputados, os cadeirantes, coisa que muita gente não faz e nunca fará. Então eu queria falar para você o seguinte, né? Essa questão que foi colocada sobre o juizado especial, ela é tormentosa, por quê? Porque o juizado especial pode ser uma faca de dois gumes. Ele pode tanto beneficiar você, como pode não te beneficiar. E tem mais, né? No juizado especial, você está sujeito a uma justiça especial, né? A um regramento especial, e quando você vai prestar serviço para a comunidade, eu falo para você que está me assistindo, fale sempre para o juiz que, no caso de você ser condenado a prestar serviço para a comunidade, fale sempre ao juiz que você quer prestar esse serviço por você mesmo, e não por causa do Estado, não é? Eu agora, como mediador, não é? Eu quero falar o seguinte, que hoje, qualquer coisa que você fale na mesa de um juiz, qualquer coisa que você fale na mesa de um promotor, qualquer coisa que você fale num processo, geralmente as pessoas procuram cortar a sua palavra através da covardia, não é? Que são ações, não é, contra você, ações contra sua família, ações contra a sua pessoa física no direito criminal e no direito civil. Eu falo, o que pode fazer pelo ser humano é a gente estar aqui alardeando sobre os seus direitos. Então isso nunca será cortado, ou seja, a palavra do mediador, né? Ainda que tenhamos pessoas interessadas por falta de escrúpulos nisso. Então, na realidade, o mediador, ele está aqui e vai continuar aqui, e vai continuar combatendo, não é? E como ele faz, ele não fala, porque se você for no meu escritório hoje, não é, você vai ver lá moradores de rua que, graças a Deus, aproveitaram a chance, você vai ver amputados, você vai ver cadeirantes, você vai ver pessoas que tiveram paralisia infantil. Como isso é o fazer, não é só blá blá blá, não é? É o fazer, isso é fazer de que Deus nos fala, agride pessoas que não estão acostumadas, que estão acostumadas a serem mau caráter, a serem cafajestes, ou a tratarem com cafajestes, serem pessoas de má índole, pessoas que não têm Deus no coração, que só falam. Então, eu quero mais uma pergunta, não é, dos nossos internautas, e eu quero responder alguma pergunta da rua, não é? Eu gastei R$ 1.500 com reparos do meu carro por conta de buracos na rua. Não, essa já foi, não é? Não é? Agora, outra lá daquela que eu não escutei, eu estou pronto para responder, né? Uma das coisas que hoje, gente, mais agride o nosso direito é, primeiro, o direito de você não manifestar a sua... vamos lá para a pergunta da rua, lá. Fui comprando um sofá e o vendedor me falou que eu tenho 6 meses de garantia, mas se eu quisesse estender ela por um ano, eu teria que pagar R$ 90. Doutor Pedro, esse procedimento é legal perante a lei?
Totalmente ilegal. A chamada garantia expandida ou estendida pode ser a mesma coisa. Não é? É totalmente ilegal. Por quê? Porque se cria um proveito, uma vantagem exagerada em nome de um seguro que você já tem direito como consumidor. Ou seja, você ao adquirir aquela mercadoria, aquele produto pela lei, você já tem um direito assegurado por lei. Então eles não podem criar um direito pago e sim te dar esse direito. Isso está no artigo 6º, não é, do Código de Defesa do Consumidor, é um direito básico do consumidor. Então, na realidade, é assim, não pode sequer, minha cara internauta, ter essa dicotomia de prazos de garantia. Isso é totalmente ilegal, isso é totalmente inconstitucional. Mas, você veja, quem é que se lembra da lei segundo a qual as empresas têm que marcar horário para ir na sua casa? É uma lei estadual, né? De uma deputada jovem, bonita até, da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo. Quem é que se lembra da lei do minuto? Não é? Quem é que se lembra da lei segundo a qual as empresas não podem mais deixar de te atender naquela hora, naquele dia especificado em contrato? Senão ela vai pagar pelo prejuízo. Não é? O problema aqui no Brasil é o seguinte, não é o excesso de leis, não. Né? O problema é que nós simplesmente nem sabemos da existência de uma lei. Você sabia, consumidor, consumidora que está me assistindo, que você tem direito, de acordo com uma lei de julho de 2009, você tem direito a uma declaração de quitação anual de débito da escola, da Eletropaulo, da Sabesp. Você sabia disso? Que por uma lei 12.007 de julho de 2009, não é? Você sabia? 12.007 de julho de 2009, salvo engano, 29 de julho, 29/7/2009. Você tem direito, consumidor, consumidora, a uma declaração de quitação anual de débitos. Você sabe disso, não é? Quem é que exige isso? Meu consumidor, minha consumidora. Você tem direito à multa se eles não te derem. Mas ninguém nem sabe dessa lei. Vai lá no Pai Google, põe lei 12.007 de 29 de julho de 2009. Salvo engano, é essa. Depois eu vou confirmar para falar para vocês. Mas essa lei dá a você o direito da declaração anual de quitação de débitos. Você nem sabe o que é isso, nem sabe que existe a lei, nem sabe que existe a lei do minuto, nem sabe que existe a lei da hora marcada, não é? Meu caro alô, o negócio é o seguinte, algumas lojas dizem que só trocam a roupa após 15 dias. Isso é totalmente incorreto, não é? Primeiro, não é? Primeiro lugar, alô, primeiro lugar, não tem esse negócio do arrependimento eficaz, não é? Não tem esse negócio do arrependimento eficaz, do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, não tem. O seu arrependimento pode se dar no prazo da reparação, porque o sistema é da proteção integral. Então, primeiro, que não que vai poder trocar após 15 dias e que não troca em sábados. Tem que trocar no sábado e o prazo é maior do que esses 15 dias, não é? Por quê? Porque o artigo 26 fala 30 dias para bens não duráveis, 90 dias para bens duráveis. E o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor fala em 5 anos. Então eu te falo, meu caro alô, né? O prazo é de 5 anos. Não existe esse arrependimento eficaz de 7 dias, porque o sistema é de proteção. Proteção do consumidor. Proteção do consumidor. Então você não pode ter prazos, não é? Prazos menores. Você tem que ter, na realidade, são prazos maiores. Bom, eu acho o seguinte, né? Eu acho que esse prazo, não é, de
30 dias para bens não duráveis e 90 dias para bens duráveis, não é? Do artigo 26, para troca, alguma coisa, ele pode acontecer nos casos em que, evidentemente, aquela mercadoria, aquele produto que você comprou, não te satisfez, não é? E isso, além de estar na Lei 8.078 de 90, é uma questão de cultura, não é? Você sabe, Alô, que na Espanha, não é? Você foi comprar, depois de uma semana, você foi lá e fala que não quer mais, eles pegam o teu produto, nem te perguntam o que você tem, o que você não tem, eles pegam o teu produto e substituem por outro novo sem te perguntar nada e falam, obrigado, volte sempre. É questão de cultura. Só que aqui no Brasil, a cultura é a da destruição. Ou seja, quando se pega alguém como o mediador, não é? O mediador, quando se pega alguém como o mediador, as pessoas não aceitam, né? As pessoas estão acostumadas com sujeira, com canalice, com falta de caráter, elas se escondem, não é? Então, quando pega uma pessoa que faz verdadeiramente bem para pessoas da rua, pessoas que não têm oportunidade nenhuma, enquanto nós temos, né? Todos nós internautas aqui têm, né? A oportunidade que Deus nos deu, e por isso a gente tem que ver aqueles que não tiveram oportunidade, que não têm um prato de comida, que não têm chance na vida porque só tiveram desamor em casa, padrasto bêbado que bate na mãe, pai que abandonou a mãe e os filhos, não é? Então, pais que morreram, infelizmente, tiveram vida na rua. Então, para essas pessoas, não é? A gente tem que dar a chance. E, por outro lado, combater os calhordas, né? Combater as pessoas que gostam de destruir pessoas como eu, né? Porque pessoas como eu incomodam, né? Incomodam. Pessoas como eu incomodam porque a inveja crassa. A inveja, ela dá câncer, não é? Não sei se vocês sabem, né? Que uma das formas de aquisição do câncer é a inveja, né? Não só num seio, mas depois vai para o outro, não é? Não só no seio esquerdo, mas depois vai para o direito, ou se estiver no direito, vai para o esquerdo, pode ter certeza. Olha, esse programa estará no www.pedroles.wordpress.com. E eu quero dizer o seguinte, eu estou muito satisfeito com tudo. Infelizmente hoje não vieram as pessoas que nós traríamos para o debate, uma umbandista e um pastor, e o Mafra, né, com a campeã do Miss Brasil São Paulo, não é? E nós iríamos aqui realmente falar de novo que o Kassab é um viado. Por que um viado? Porque ele, como homossexual, ele frustra, ele desmerece, ele destrói toda a comunidade homossexual, não reconhecendo que ele o é. Só isso. Quanto ao mais, eu acho que toda a forma de debate é muito boa, não é? Nós vivemos, não é, sob, não é, o palio, né, de um Deus bom, não é? Um Deus, não é, negro, um Deus, não é, nigeriano, não é? Um Deus morador de rua, um Deus drogado, um Deus alcoolizado, um Deus menor de rua desamparado, um Deus homossexual. Nós vivemos sob o palio do Deus do coração que preserva todo ser humano. Isso é a nossa verdade. Até o final de semana, até segunda-feira, onde nós vamos ter de novo o nosso programa. Espero contar aí com essas perguntas de quem mandou aqui em nome de Marcelo, não é? E
convidar o Marcelo, se quiser, para vir aqui, não é? Se é que ele realmente existe. Nós estamos aqui à disposição e quero que participe muito. Quero que participe muito, muito, muito. Eu quero que quanto mais vocês me agridam, mais eu pense no sermão da montanha da bem-aventurança. Porque quem é perseguido, não é, será abençoado por Deus. Por isso que eu tenho muita força e o pobre do Marcelo aqui não tem. Né? Então quero agradecer, um beijo para vocês. Semana que vem vai ter o debate. Não percam, um bandista contra um pastor e o Mafra, lindo da minha vida, negro, homossexual, lindo da minha vida, com a ganhadora do Miss São Paulo, não é? Um tesão de travesti. Até lá, um abraço, boa semana a todos. Eu sou o mediador.